Boa tarde a todas e todos, não, acho que todas. Acho que passaram feminino sem. Todos está rariando. Bom, quero agradecer o convite de estar aqui, né? Acho que o NUDEM e a Defensoria têm sido parceiros nossos nas questões lá na USP, né? A Ana Rita tem sido uma, mais do que parceira, né? Uma companheira de luta e tudo, né? E eu pensei em trazer, quando o NUDEM me convidou, falou que a mesa era pós-colonialidade e feminismo, eu fiquei um pouco, o que eu vou falar, né? Mas eu pensei que talvez, como eu sou professora de antropologia, talvez a ideia fosse refletir um pouco sobre essas categorias, sobre um pouco como é que a teoria está pensando isso. Não sei se era isso que a Ana queria, mas enfim, se for outra coisa a gente improvisa também. Mas, então, eu pensei em trazer um pouco essa reflexão que a gente tem, um pouco mais acadêmica, um pouco mais teórica, sobre talvez muito do que ela já falou aqui do meu lado, né? Quer dizer, essa sensação, pensei em trazer um pouco para vocês essa reflexão de como, por um lado, a teoria de gênero e, por outro lado, a reflexão pós-colonial, né? Como, e a partir principalmente da década de 80, 90 do século passado, né? Então são teorias bastante recentes ainda, né? Historicamente, são teorias que começam a promover uma historicização das categorias, eu quero dizer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, na questão do colonial, isso aparecia muito com a questão da raça ou das populações nativas, né, dos indígenas, dos nativos, dos aborígenes, seja lá o nome que tinha em cada contexto histórico, não é? E na questão também do gênero, né, é uma teoria que vai tentar mostrar como várias diferenças sociais, né, foram alocadas no corpo como se elas fossem diferenças naturais. Né? Então, por exemplo, né, com relação ao gênero, como historicamente o saber médico, o saber, o senso comum, né, o próprio saber do direito, o próprio o judiciário também, durante muito tempo se imagina que homens e mulheres são essencialmente diferentes e que tem algo que está na biologia, né? Eu brinco que essa biologia, historicamente, na medicina, ela muda de lugar e muda de... Né? Então, no começo, lá no fim do século XIX, essa é uma diferença construída, especialmente no caso das mulheres, a ideia de uma essência diferente, de uma natureza diferente, tem uma história também recente no mundo ocidental, é uma história que vem da Revolução Francesa, do final do século XVIII para cá, né? Que vai dizer, Rousseau é um grande ideólogo do gênero, por exemplo, né? Porque Rousseau dizia o quê? Que as mulheres eram naturalmente diferentes, eles e outros de sua época, não é só ele, tá, gente? Que as mulheres eram naturalmente diferentes, que tinha uma diferença do corpo, né? Que estava calcado, primeiramente essa diferença era imaginada no útero e nos ovários, não é? Por isso a histeria, né? Do Freud, né? Ligada ao útero, não é? Então se imagina que porque as mulheres têm útero, porque as mulheres têm um ciclo menstrual, elas são naturalmente diferentes e naturalmente inferiores, não é? Naturalmente instáveis, né? Naturalmente inconstantes, de onde vem também essa ideia de que a mulher era mentirosa, né? Ardilosa, né? Etc. A mesma coisa fez o processo de colonização, né? E a história do imperialismo europeu, né, com relação aos povos, digamos assim, não brancos, com relação aos negros africanos, mas com relação a todos os povos, aos indígenas também, não é? No caso da América Latina, isso muito visível, com a população indígena também, não é? Uma naturalização da diferença. Então vão dizer o quê? Né? O racismo científico, por exemplo, ele vem logo depois da Revolução Francesa. Se todos os homens são iguais, por que as mulheres não ganharam direito?
Porque as mulheres eram naturalmente diferentes. Por que os negros não ganharam direito? Porque os negros eram vistos como naturalmente diferentes. Então, eram modos de pensar que naturalizavam, que colocavam no corpo, na biologia, a desigualdade, né? E eu acho que tanto o feminismo como a teoria de gênero, por um lado, e por outro lado, como a reflexão mais histórica, né, e isso que se chamou de teoria pós-colonial, o que eles vão fazer é exatamente mostrar como aquilo que parece uma diferença natural tem uma história. E essa história mostra que a diferença ela é social, ela é produzida historicamente, a diferença tem uma historicidade, ela é produzida socialmente, ela é produzida culturalmente, né? Quando a gente pensa na questão das mulheres, por exemplo, essa ideia de que se no final do 19 era o útero e o ovário que nos diferencia, no começo, no meados do século XX eram os hormônios, e no fim do século XX eram os genes. Né? Eles não sabem onde colocar a diferença, vocês percebem? Né? Então ficam tentando achar um lugar para explicar uma diferença essencial, né? Como se fosse uma diferença que está no corpo, né? Então, de certa forma, diversas teorias vão tentar refletir sobre isso, né? E mostrar como essas diferenças têm uma história social, né? E como elas foram produzidas historicamente, né? Como o racismo, por exemplo, foi produzido no encontro colonial, né? Ele foi produzido, a ideia de raça é produzida no encontro colonial e ela naturaliza, né, a desigualdade, né? Ela naturaliza, né, a diferença, vai dizer, não, os negros são menos incapazes para o trabalho intelectual e melhores para o trabalho físico. Quer dizer, de novo, né, de modo semelhante, digamos, ao que fizeram com as mulheres, fizeram nessa classificação racial, né? O interessante para a gente pensar é como a gente vai tendo que complexificar a nossa noção do que é a diferença exatamente, né? Então, por um primeiro passo é a gente, evidentemente, desnaturalizar e mostrar a historicidade desse processo de produção de desigualdades. Inclusive, a historicidade desse processo de produzir essas desigualdades como se fossem naturais, como se fossem biológicas, quando elas são, de novo, sociais, culturais, políticas, né, históricas. A outra coisa que aparece para a gente pensar, muito importante, é exatamente como a gente vai entender isso que vocês já estão refletindo aqui, pelo que eu peguei das últimas falas e tal, não é? Que é como a gente pensa essa articulação das categorias de diferença, ou essas interseccionalidades, não é? Como assim foi chamado em algum tempo, durante algum tempo, né? Então, nesse sentido, por exemplo, durante muito tempo, o feminismo vai se construir como um feminismo de classe média, branco, etc., que é incapaz de perceber, né, uma dificuldade de perceber as diferentes situações de vida, as diferentes experiências das mulheres e as diferentes desigualdades que as mulheres sofriam, porque a desigualdade não era só entre homens e mulheres, mas ela era atravessada também por outras desigualdades, como a desigualdade de raça, como a desigualdade de classe, como a desigualdade de orientação sexual, como as diferenças geracionais, né? Todos eles, se a gente fala da diferença geracional, se a gente fala de orientação sexual, se a gente fala de raça, todos esses, eles parecem que são marcas corporais. Eles são aparentemente marcas corporais. Mas, na verdade, o corpo diz muito pouco. É o que a sociedade constrói a partir dessa diferença que nos importa. E é isso que cria desigualdade, né? Então, a gente vai ver o feminismo nos anos 70, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, começar a perceber as diferenças entre as mulheres, não é? No caso norte-americano, por exemplo, a teoria resgata a fala de uma mulher negra no meio do século XIX, a Sojourner Truth, que ela vai numa reunião de feministas, não é? E tem clérigos, pastores também nessa reunião, né? E os pastores falam, não, as mulheres são frágeis, a gente precisa ajudar elas a saírem da carruagem, a gente precisa não sei o quê. Aí vai essa senhora, que ela já era uma senhora, né? Diz que ela é uma senhora muito grande, muito forte, né? E ela fala, uai, eu não sou mulher? Né? Eu trabalhei a vida inteira na roça, eu sou mais forte que muito homem que sou aqui, ninguém nunca me ajudou a descer de nenhuma carruagem, não é? E eu não sou mulher?
né? Vocês falam que as mulheres têm que ser mães, etc, etc. Eu tive 13 filhos, vi vários dos meus filhos serem vendidos para a escravidão e eu não sou mulher, né? Então a gente começa a ter que perceber, mesmo de um viés feminista, quem está pensando em desigualdade, né, como essas desigualdades são umas atravessadas pelas as outras, né? Que eu brinco que assim, né, a Butler fala assim, se eu sou mulher, mulher não é tudo que eu sou, né? Eu tenho uma experiência de uma mulher que sempre, nesse país, eu sempre fui branca, eu sempre fui de classe média, não é? E isso marcou, isso constituiu a minha experiência, né? Eu quero pensar um pouco essas diferenças, né? Quer dizer, é o lugar que a gente está, que é marcado por uma certa estrutura social, estrutura que tem várias desigualdades, desigualdade de classe, de raça, de gênero, etc., não é? Que vai constituindo a gente como sujeito na nossa experiência social, né? Então, eu brinco quando eu dou aula de gênero para os alunos, né? Eu falo, se vocês estão imaginando uma oposição, né? Que, não, mas homens são mais fortes do que as mulheres, eu sempre cito esse exemplo da sociometria. Depende, não é? Tem mulher que é mais forte que muito homem, né? E tem coisas que são mais complexas, porque a gente tem que pensar como essas coisas são relacionadas, né? O que eu acho particularmente perverso um pouco que a gente tem no Brasil, e que eu observei isso pesquisando exatamente o sistema judiciário, é que essa naturalização da desigualdade, isso que a gente chama de uma essencialização da desigualdade, né, de achar que as mulheres são essencialmente diferentes, ou que os negros são essencialmente diferentes, ela também acontece no Brasil com a classe social, perversamente, né? Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, não, mas os pobres são assim mesmo, né? As famílias dos pobres têm muita violência, né? É porque eles são diferentes. É quase como se um pensamento do senso comum, elitista do meu ponto de vista, né? Mas um pensamento de classe média, de classe alta, que naturaliza até a diferença de classes, né? Isso é uma coisa que me fez pensar muito um pouco sobre essa produção da desigualdade, né? Como é que a desigualdade é produzida e como é que ela acaba sendo vista como uma espécie de natureza diferente, até na classe social, porque a classe social não devia ter essência, não é? Porque é uma relação social, não é? Mas no Brasil até parece que até a classe social é bastante naturalizada. Então é interessante como a gente vai tendo que pensar como se articulam essas diferenças. E a gente pensa um pouco que a diferença nem sempre ela é desigualdade, né? Depende da situação, né? E que é muito difícil a gente ter uma teoria geral da articulação dessas categorias, porque cada situação a gente tem que ver como opera a diferença naquela situação, né? Como opera a diferença naquele contexto. A gente não tem bola de cristal para saber qual que desiguala mais em cada situação, né? Então, nesse sentido, a gente pensa, por exemplo, não é, como certas violências foram naturalizadas e não vistas como violências porque eram imaginadas como calcadas numa natureza diferente, não é? Mas a gente pensa que as desigualdades, né, e as diferenças, elas também estão inscritas em diferentes categorias para a gente pensar, categorias sociais. Vou só falar 4 né? Uma é a diferença calcada na experiência, né? Então a experiência é aquilo que a gente... Normalmente as pessoas pensam assim, a experiência é aquilo que eu vivi. Eu chego aqui e conto para você a minha experiência, né? O ponto de vista da teoria diz o contrário. A experiência é o que nos constitui enquanto pessoa. É aquilo que a gente viveu na nossa vida que tornou a gente aquilo que a gente é, né? Então a experiência, ela é constituidora de nós e ela é marcada por esses eixos de desigualdade. Uma outra forma de pensar as diferentes, né, intersecções é pensar mesmo na relação social, em certas estruturas sociais, né, e como elas marcam essa diferença. Então a estrutura de classe, né, isso que você fala do racismo institucional, né, o racismo institucional é algo que está estruturado na sociedade, ele está fora dos sujeitos, mas ele vai alcançar os sujeitos. Ele vai atingir a vida dos sujeitos e ele vai marcar a experiência dos sujeitos, não é? Ele vai produzir sujeitos diferentes, né? Que é aquela situação, por exemplo, né, dos alunos... a gente acabou de produzir um sistema de cotas na pós-graduação na antropologia da USP, a gente fez isso antes da USP
de conseguir pressionar o reitor para fazer as cotas da USP, que ainda estão mais ou menos, vocês sabem, né? Mas é a relação social marca a experiência daquele sujeito que chega na universidade, às vezes, logo no começo do programa de cotas, e se sente meio deslocado, não é? E fala, será que eu posso estar aqui? Né? Que se sente, né, sofrendo por estar naquele lugar. A diferença aparece também na forma como a gente vive as nossas subjetividades. Né? Então isso é a gente lembrar, a gente usar a palavra subjetividade, é lembrar que a gente não é um ser indivíduo completo que está pronto. A gente é um ser que está sempre sendo produzido, né, pela relação social, pela nossa vida, as nossas subjetividades vão mudando. Em certo contexto conta mais o fato de eu ser mulher, em certo contexto conta mais o fato de eu ser branca ou de ser professora universitária, não é? Depende da situação que eu estou vivendo, e a minha subjetividade vai sendo marcada por isso, e ela também vai sendo marcada por coisas que eu não controlo. Falar em subjetividade é lembrar que a gente tem inconsciente, né? Que a gente tem pesadelos que falam de coisas da gente que a gente não consegue controlar, né? Que não somos sujeitos a, né? E por fim, tem a diferença que está marcada na identidade, né? A identidade é aquele momento quando a gente dá um pouco de coerência para as nossas experiências e para a nossa subjetividade. É quando a gente fala no fim assim, eu sou uma mulher branca, professora de classe média, e a gente narra a nossa trajetória quase como se tivesse, né, uma coerência, e que permite que a gente crie algumas coalizões, né, em termos dessa identidade. Né? Então, o que é importante é a gente pensar que na luta também política, não é? A gente é marcado por essas diferenças, é muito difícil a gente falar, a mulher no singular não é um problema, não, as mulheres querem todas a mesma coisa, não. Né? Por isso que a gente tem o feminismo branco, o feminismo negro, o feminismo lésbico, né? Mas o que a gente pode fazer é criar coalizões, né? Criar pautas comuns, já vi várias sendo expressas aqui, né? Pautas contra a violência, pela legalização do aborto, etc. Pautas comuns, né? Às vezes a pauta comum vai estar mais ligada à classe ou à raça ou ao gênero, dependendo da situação, para que a gente possa lutar. Né? E nesse sentido, eu acho que a gente tem percebido na nossa atuação na USP, não é, o apoio grande também da Defensoria com relação a essas lutas, né, com relação à violência sexual e de gênero na universidade, né, que permitiu com que a gente, primeiro, reativasse, né, são denúncias que vêm pela presença do movimento social, dos coletivos feministas na universidade, e a gente produzisse um coletivo feminista de professoras, agora fazendo também união com os coletivos das alunas, para achar as pautas comuns que a gente pode lutar junto. Bom, era isso um pouco que eu queria trazer para começar a conversa. Obrigada.